Olá, pessoal do terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo em paz? Espero que sim. Vocês estão na reta final, estudando bastante, eu acredito, né? Para concursos, para vestibulares, para o Enem que está aí batendo na porta, né? As inscrições. Pois bem, eu estou aqui para ajudar vocês, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a filosofia hegeliana de Hegel, né? Na última aula nós falamos, né, do filósofo Auguste Comte, né, sobre a filosofia positivista. E agora a gente vai falar sobre o idealismo, certo? Uma filosofia que ela vai ali no século XIX, né? Então a gente pode dizer que é uma filosofia contemporânea, né, que vai trazer algumas ideias novas, né, vai contrapor algumas ideias antigas, né? E a filosofia justamente é isso, né? Ela ela vem não com a verdade pronta e acabada, né? Mas a filosofia ela é uma ciência e como toda ciência busca a verdade, reflete e procura estar sempre adquirindo mais, né, conhecimento através dos seus filósofos, né? E a gente vai falar de um cara que se destacou bastante na filosofia, o Hegel, né? Hegel, que é um filósofo que vai falar muito sobre a dialética, a gente vai ver aqui, né? Hegel, ele nasce no século XVIII e finalzinho do século XVIII ali, ele vive no século XIX, então ele passa por 2 séculos, né? Ele nasce ali na Prússia, onde hoje é a Rússia. Pois bem, ele influenciou diversos pensadores, né? Eu posso dizer que um dos pensadores que ele influenciou, que tem uma grande repercussão, é o Karl Marx, né? Karl Marx, que quando jovem era um idealista, né? Era um pensador, e que depois desenvolve o materialismo histórico, né? Depois ele sai ali da vertente do idealismo e vai para o materialismo e vai mais para a questão econômica, né? Social, mas ele foi fortemente influenciado por Hegel e pelo idealismo, né? Bom, o que é que vem a ser o idealismo, né? O que é que vem a ser essa teoria, essa ideia idealista? O que é que a gente precisa entender? Pois bem, para que a gente possa entender o que vem a ser o idealismo, a gente precisa também entender o que o filósofo Hegel tratava a respeito de dialética, né? O que vem a ser a dialética? A dialética nada mais é do que o embate de ideias, né? Inclusive, o Platão ele vai criticar a retórica, né? Platão vem muito antes, né? Ele vai criticar a retórica porque ele diz que a retórica ela deturpava a, as pessoas, porque a retórica era a arte de saber falar e de poder enganar as pessoas, inclusive através dessa retórica o seu mestre Sócrates tinha sido assassinado, né? Porque a classe dominante colocou na mente das pessoas que ele estava deturpando a juventude e tal, enfim. Mas o que eu quero que vocês entendam é que Platão ele defendia, ao invés da retórica, ao invés do saber falar, do falar bonito, do conquistar através das palavras, ele defendia em detrimento da retórica, ele defendia a dialética. Essa dialética que Hegel tanto vai falar. Porque o que é que vem a ser? Qual a diferença da retórica para a dialética? A retórica, você tem uma plateia, você fala, eles ouvem e você convence, usa os argumentos persuasivos, usa a capacidade que você tem de arguir, de falar. No caso da dialética, como eu falei, o confronto. A dialética é, na verdade, um embate de ideias. A dialética é onde eu falo e eu tenho ali a pessoa que pode aceitar ou pode contrapor a minha ideia, né? Pode bater de frente comigo, pode discordar, pode em alguns pontos concordar, em outros não, e pode explanar isso. E Platão ele vai dizer que ele defendia isso. E aí mais tarde tem, né, aqui na idade pós-moderna, o Hegel que vai falar justamente sobre a dialética, né? Então, para entendermos o idealismo, precisamos entender saber o que vem a ser a dialética
hegeliana, certo? Bom, Hegel acreditava que nada era estático, nada era para sempre da mesma forma, imutável. Ele acreditava que as coisas mudam, que a sociedade muda, que tudo muda, porque os seres estão em constante movimento, né? Nada vai permanecer para sempre. Lembrei de Heráclito, né? Heráclito, que vocês já estudaram, que ele vai falar justamente desse devir, né? Dessa constante mudança das coisas, né? Diferentemente de Parmênides, que dizia que as coisas eram estáticas e eram fixas, não. E aí Hegel vai pegar essa ideia de Heráclito e vai dizer que as coisas mudam, que as coisas estão em constante transformação e que essa transformação ela é fruto, na verdade, do confronto de ideias. Ela é fruto do contraditório, né? Então, as transformações vêm através da contradição, segundo Hegel. E aí, como eu falei sobre a dialética, né? A dialética nada mais é do que esse embate de ideias, né? Em linhas gerais, essa questão da contradição. E aí, como é que a gente vai entender? Veja só, então você tem uma tese. O que é que vem a ser uma tese? Você tem uma definição sobre algo, um argumento sobre algo, uma definição sobre algo. E aí você tem alguém que vai de encontro ao que você diz, né? Uma ideia que se contrapõe à sua. Então, o que você tem definição de algo é a tese, né? Você tem uma tese, uma definição sobre algo. A ideia que se contrapõe à tese que você tem chama-se antítese. Antítese. Então a gente tem a antítese, né? E vamos dizer assim, o resultado dessa contradição é nada mais, nada menos do que a síntese. O que é que vem a ser a síntese? A síntese, você vai tirar da tese algo bom, você vai tirar algo bom da antítese, e nesse resumão, como se fosse um fechamento ali, no final de uma redação, você tem a conclusão, você tem ali a síntese. Então, essa contradição, para Hegel, é o que vai causar a transformação do mundo, né? É essa transformação que faz com que exista a síntese, que eu acabei de explicar, né? Que é o resultado das duas, da tese e da antítese. E essa síntese nada mais é do que é o que impulsiona a transformação da sociedade. É que faz a sociedade evoluir, é que faz a sociedade avançar, é que faz a sociedade não ficar estática, né? Porque a sociedade ela é movida através do pensamento, de acordo com Hegel. Bom, agora a gente precisa entender que para que a gente possa transformar o mundo através do pensamento, nós precisamos estar consciente das nossas ações, né? Precisamos ter consciência das ideias, né? Hegel, ele escreveu, né, sobre a fenomenologia do espírito, né? E o que é que vem a ser o espírito, né? É um fantasma? É a alma, como às vezes a gente ouve falar? Não, não é isso não. O espírito, de acordo com Hegel, é a nossa consciência. A consciência humana é que é o espírito. Pois bem, esse espírito, que é a consciência, que todos nós precisamos ter, né? Todos nós precisamos ter essa consciência. E aí, de acordo com Hegel, existem três formas principais do espírito, né? Existem três formas de consciência. A gente pode chamar espírito ou consciência, certo? Três formas de espírito ou três formas de consciência. A primeira forma de consciência, de acordo com Hegel, é o espírito em si. O espírito em si, o que é que vem a ser? O que é que vem a ser o espírito em si? É a primeira consciência do ser humano. Ela é aquela consciência de quando o ser humano nasce, que ele tem ao nascer, que nós temos ao nascer. Aquela consciência de
começar a andar, a ter o toque das coisas, e primeiro conseguirmos percebermos que somos seres vivos. Então, aí é a primeira forma de espírito, que ele vai chamar de espírito em si. Entendeu aí, minha gente? Acho que ficou claro, né? Então, voltando aqui, recapitulando para vocês não ficarem em dúvida, Hegel vai falar a respeito do espírito, né? O espírito, ele vai escrever sobre a fenomenologia do espírito. Esse espírito é a consciência humana, e essa consciência humana, ela é dividida em 3 formas. Uma das 3 formas e a primeira é a consciência em si, é o espírito em si, né? Ou a consciência em si, porque o espírito equivale à consciência, que é quando temos ao nascer, né? É aquela que temos e percebemos que somos seres vivos. A segunda forma de espírito e consciência é o que ele vai chamar de espírito em outros. Espírito em outros. O que seria isso? É o se reconhecer em sociedade. É o perceber que não está sozinho. É, vamos dizer assim, o espírito que em nós, né, a nossa consciência, que vai nos mostrar que nós vivemos com outras pessoas, que não estamos sozinhos, que não estamos em uma ilha, que não somos como uma ilha, né, mas que temos outros ao nosso redor. E a terceira e última forma de consciência ou forma de espírito é o espírito para si, que também Hegel chamou de espírito absoluto. O que é que vem a ser isso, o espírito absoluto? Bom, vamos pensar o seguinte, quando você se realiza, quando você consegue atingir, né, aquilo que você almeja, intelectualmente falando, você cresce, esse é o espírito absoluto. Então, na verdade, é quando o ser humano ele é capaz de utilizar a razão, é capaz de organizar os seus pensamentos, evolui para um estágio muito maior. Na verdade, é quando o ser humano atinge um grau de conhecimento, né? O mais alto grau ao longo da vida. Então a gente vai ter aí a razão, né? E aí ele vai dizer que a filosofia é a mãe, né, de todas as outras ciências, né? Porque é através dela que o ser humano adquire conhecimento. Então é basicamente isso, as ideias de Hegel. Eu acho que ficou claro. Obrigado pela atenção, forte abraço, e qualquer dúvida podem me chamar, podem me procurar, certo? Até mais ver, até a próxima. Forte abraço.